Boa noite a todos. Agradecemos primeiro a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos, nesta encarnação, estudando sobre o Evangelho principalmente, pelo qual tanto necessitamos relembrar, rememorar, refletir, de novo e mais uma vez, até que de alguma maneira isso faça a luz dentro, não só da nossa mente, mas principalmente dentro dos nossos corações. Quando aqui estamos estudando o Evangelho, é muito importante apreciarmos as lições de uma maneira como se elas fossem remédios que nos atendessem. Porque todos esses assuntos aqui tratados diz respeito a nós, almas ainda sofridas, com dificuldades, com uma série de problemas. Todos nós estamos aqui. Mas graças a Deus já estamos aqui. Então até quando falamos, quando nos comparamos para cima, nós temos que olhar também para baixo. Graças a Deus já estamos aqui tentando entender essa diversidade de vidas, de problemas nas nossas e dos nossos, daqueles a quem amamos. Então é quando aprendemos a utilizar a mensagem de Jesus, o ensinamento e a instrução dos Espíritos, a visão de Kardec, para os nossos dias atuais, para a nossa vida. Isso aqui não é uma história antiga que se passa que alguém está contando, não. Isso é sempre atual, porque pertence a uma das necessidades de nossa alma naquele setor. Então nós vamos nos encontrando, vamos começando a entender para que Jesus nos fez algumas promessas, algumas revelações, o que queria dizer com isso. Então no tema de hoje, tormentos voluntários. Tormento voluntário, o que é um tormento, quando a gente fala em tormento? Tormento é o sofrimento. Vocês já imaginaram? Um sofrimento voluntário foi um sofrimento que nós buscamos, que nós escolhemos, que nós, pelo nosso livre-arbítrio, resolvemos ter aquele comportamento. E todo comportamento, que é uma causa, que vai gerar uma consequência. Então aí a gente vai lembrar, causa-consequência. Aonde está a causa? Naquele momento que nos foi concedido decidir. E que momento foi esse? Da hora que a gente acorda até a eternidade. Porque em todo momento somos compelidos a fazer decisões de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso coração, de acordo com uma série de situações que podemos nos melhorar para discernir melhor e fazer escolhas mais condizentes com a lei de Deus. Porque quando fazemos escolhas contrárias à lei do Pai, essas causas têm como consequência a dor. Tanto a dor de uma maneira geral. Falamos aqui da dor física, da dor moral. Então o problema não é tratar a dor. Nosso problema não é ficar tratando a dor, é descobrir qual a causa. O que está causando aquela dor nas nossas reencarnações? Porque elas vão se repetir até que a gente descubra onde é que está aquela causa. Pois eu vou descobrir que eu sofro uma dor, que é uma consequência, que tem como causa eu que escolhi. Geralmente todas as causas foi nós que escolhemos mesmo. Mas algumas são anteriores a essa encarnação. Já foram lá escolhidas, plantadas, e estão dando seus frutos, eu estou tendo que comer esse fruto amargo. É o que nós chamamos de causas anteriores. Mas outras são as causas atuais. Que hoje mesmo, nós é que estamos resolvendo plantar aquilo quando falamos assim, seja o que Deus quiser. Então vamos embora. Plantar é livre. Colher que é obrigatório. Você planta a semente que você quiser, mas vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, nesse momento, a gente começa a ter responsabilidade. Espera aí. Deixa eu ver o que eu não quero mais colher isso, não. Tomar cuidado com o que eu estou plantando.
Então, quando ele fala tormentos voluntários, ele fala assim, pô, eu estou buscando essa dor através de uma causa, de um comportamento escolhido. Pô, tem que prestar atenção nisso. Então, ele começa a própria instrução, né, do espírito, do Fenelon, dizendo que o homem está sempre em busca de felicidade. E primeiro podemos iniciar, o que você define como felicidade, cada um de vocês? O que você define como felicidade? Vai ser diferente, vai ser parecido. Muitos definem felicidade completa como a juventude, ter poder, ter beleza, ter, né, uma fortuna, ter uma vida, uma casa, uma série de situações. Saúde, cada um vai ter a sua definição de uma felicidade completa, de uma felicidade que se diz perfeita, em todos os ingredientes. E aí se diz, né, que a felicidade não é desse mundo. Onde é que está isso? Por que a felicidade não é desse mundo? As pessoas falam, mas você quer ser feliz? Mas a felicidade não é desse mundo. Quem nos ensinou isso foi Jesus, né? Na sua passagem em João, quando ele diz a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Quando ele diz isso, em toda aquela circunstância, está lá em João capítulo 18, ele já está se referindo àquele momento e nos mostrando a importância da vida futura. Meu reino não é deste mundo ainda, desse aqui. Significa então que existem outros mundos e melhores, porque é onde é o reino de Jesus. Imagina o mundo do qual Jesus faz o seu reino. Então a gente começa a pensar, ele vai falando da vida futura, e nesse momento que ele fala da vida futura, ele nos mostra um outro ponto de vista. Ele nos convida a olhar para frente e para cima, olhar para o futuro. E dar a essa vida atual, que é a vida material, uma atenção. Claro que precisamos dar atenção a essa vida, precisamos sobreviver. Mas que tipo de atenção e de importância é essa? Apenas relativa. Uma importância relativa. Porque o importante vai ser a vida futura. Sabe aquele momento que a criatura resolve construir a sua casa? Aí ela vai, porque ela vai construir a sua casa, ela vai precisar, né, ter condições financeiras para construir uma casa. Então ela corta um monte de coisas da família. De passeio, de roupa nova, visando o quê? O futuro. Terem uma casa própria. E assim somos nós. Tudo aquilo que nós desejamos, quando fazemos uma escolha, abrimos mão de uma outra coisa. A própria escolha já define que você abriu mão de uma coisa. Sobre o que nós estamos dando prioridade, sobre o que estamos abrindo mão. Então é quando Jesus nos ensina. A vida atual, essa vida material, ela é temporária. Isso aqui é breve, é passageiro, tudo passa. Isso aqui tudo é acessório. Prestem atenção que vocês estão abrindo mão da vida futura, da paz de vocês no mundo espiritual, por essa vida. E a vida futura, ela é o quê? Ela é eterna. Então é quando eu começo a... O que é importante? O eterno ou o temporário? O perecível ou o imperecível? Então como é que eu estou fazendo essa escolha? Então não posso ser uma pessoa imediatista. Eu quero para agora. Agora eu vou decidir isso. Então tá. São aquelas pessoas que não pensam no amanhã. Né? Você está viajando, você está fazendo lá uma escalada, vai passar 1, 2 dias, você lá tem que ter alimentos, tem água. Você sabe que tem que racionar aquilo ali para que aquele consumo possa se dar durante aqueles momentos que você vai passar necessidade. E pode até que você precise de mais dias, ficar perdido. Então você tem que aprender a racionar as coisas. E pensar no amanhã, a pensar que depois vai vir sede de novo. Então não posso fazer isso, resolver isso agora. Então a vida do ser humano ela começa a ser programada. Por isso nós recebemos a inteligência. Para combinar, né? Para programar, para nos ajustarmos. Então é nesse momento que ele fala, ó, o teu ponto de vista, como é que está? Né? Meu reino não é desse mundo.
E ele diz, num segundo momento, numa passagem, né, de João Evangelista, capítulo 14, ele diz que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Quer dizer, você creia na promessa dele. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ó, se há muitas moradas na casa do meu pai, é porque existem vários mundos, vários planetas, várias moradas. E quando se diz, né, quando a gente começa a comparar esses mundos, quando se faz uma comparação geral, descobrimos que a Terra não faz parte do mundo feliz. A Terra, ela é classificada como um mundo de prova e expiação, que já caminha como um mundo de transição, como um mundo de regeneração. O mundo de transição é aquele que fica entre, né, fazendo a transição entre o mundo de expiação e prova para um mundo feliz. Mas nós não somos felizes, não estamos num mundo feliz ainda não. Então, se eu não moro no mundo de felicidade, no mundo feliz, como é que eu quero ter essa felicidade completa? Quem é que mora na Terra? Gente como eu. Problemática, que hora quer uma coisa, hora quer outra, que tem dificuldade, que ainda não entende uma série de situações, que ainda faz ter rebeldia. Seres humanos. Somos todos nós que estamos aqui. Excetuando, né? Lógico, os espíritos que vieram como missionários para nos trazer luz, entendimento e as suas revelações. Portanto, se nós ainda não somos felizes, logo a felicidade completa não será possível em nosso mundo. Mas podemos ter a felicidade relativa. Não posso ter a completa, mas posso ter relativa. O que é felicidade, às vezes, para mim, para o outro pode ser uma infelicidade, não é? Eu entendo felicidade estar na praia. O outro pode falar, eu detesto o mar. Então, a gente percebe o que é ser relativo. E quando a gente relativiza o mundo, na realidade, nós estamos relativizando esse mundo em função da graduação dos seus habitantes, como mais elevados ou menos elevados. Então, a graduação da Terra não é por causa da Terra, é por causa dos seus habitantes. Quando esses habitantes modificam a sua aplicação, o seu entendimento, ela modifica, porque tudo vai fazer parte da lei do progresso, né? Então, no Livro dos Espíritos, uma pergunta que Kardec faz sobre a felicidade, na questão 922, os espíritos respondem para ele sobre a felicidade. E diz o seguinte: a felicidade em relação à vida material é a posse do necessário. Aí a gente começa a parar, pensar. Posse do necessário. Vamos lá no Livro dos Espíritos, né? Procurar lá na lei de conservação. Tudo dentro do justo limite. Sem o exagero. Não é isso? Sem o exagero. É aquele pão nosso de cada dia. A posse do necessário. Você tem a posse do necessário para se alimentar, para se vestir, para morar, para transitar? Isso aí já é felicidade. É a base. Então a gente começa a pensar, pô, mas o pão de cada dia, pão, café, o leite, né? Lá, a manteiguinha, a margarina. Mas quando começa o brioche, né? Aquela parte do cappuccino, aí já passou do necessário. É um luxo. Para quem pode ter, que bom que tenha. Quem não pode, toma um café que também não vai morrer. O necessário ele tem. Então, às vezes as pessoas falam, puxa, mas está faltando. O necessário dificilmente falta. Meu pai é meu pastor e nada nos faltará. O que é necessário? Tem lá o calçado. Pode não ter daquela marca, mas tem o calçado.
Então, quando nós começamos a perceber que o homem é insaciável. Ele cria, se ele tem necessidade, cada vez ele vai querer mais. E cada vez mais. E continua os espíritos dizendo que em relação à vida moral, em relação à vida material, é apóstolo necessário. Repetindo. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que é uma consciência tranquila? É aquela sensação do dever cumprido, de viver dentro da lei de Deus, de buscar consertar as nossas veredas, arrumar o nosso caminho, perceber aquilo que está, sendo aresta, aquilo que está impedindo, aquilo que eu tenho em exagero, começar a me olhar. Consciência tranquila, que eu venho buscando me melhorar. Então eu deito um travesseiro e no fim do dia, como Santo Agostinho nos ensinou, passo em revista todo o meu dia, vejo se prejudiquei alguém, se podia ter modificado alguma situação, peço a Deus perdão e prometo a mim mesmo, com sinceridade, buscar modificar assim que tiver oportunidade. Então isso é a consciência tranquila, esse dever cumprido. E a fé no futuro. Olha a importância da fé no futuro. Porque quando eu tenho fé no futuro, eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais inquietação. Eu sei que tudo passa. Porque as promessas de Jesus é para o futuro. Porque se nós não compreendermos a vida futura, não teremos condições de compreender as promessas de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, como assim? Eu vou ser bem-aventurada porque eu sofro? Se eu não entender o que é um aflito bem-aventurado e um aflito mal-aventurado, e o que é essa aventura, vai ficar difícil de eu entender a promessa de Jesus. Então ele tem que começar a compreender o que ele quer dizer com isso. Então é quando ele espiritualiza todas as questões materiais. Então a fé no futuro é a garantia que se hoje eu trabalhar no presente, buscando a lei de Deus, o meu futuro eu serei bem-aventurado. Eu encontrarei a verdadeira felicidade. Porque o reino de Deus está dentro de nós. É quando a gente começa a fazer a busca, não mais pela vida material, e sim pela vida espiritual. Aí a gente começa a pensar, eu sou um corpo que tem um espírito, ou eu sou um espírito que estou num corpo? Nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos espíritos eternos. Isso aqui é momentâneo. É mais um dos elos dessa grande harmonia universal. É essa vida. Apenas um dos elos. Depois, nós vamos lembrar, nesse momento aqui, quando a gente está falando aqui de buscar felicidade fora de nós. As pessoas às vezes começam a buscar felicidade num lugar, numa posição social, em ter alguma coisa, em possuir outra, esquecendo que a verdadeira felicidade é dentro de nós. E a gente vive lá de fora procurando, porque a gente gosta do que é colorido, do que é dourado, do que brilha. A gente gosta de brinquedos. A gente adora se distrair. Por isso que muita gente não suporta ficar sozinho ou parado. Porque ela não tem dentro dela nada para ver. Ela não construiu. Tá uma bagunça danada aquilo. Ela não quer nem saber. Igual aquela dona de casa que a casa está uma bagunça, o que ela faz? Fecha a porta e vai para a rua para não ver. Que não vê, o coração não sente. Mas ela tem que voltar. Um momento ela vai ter que voltar. Em alguns momentos nós vamos ter que ficar parados. Às vezes por uma doença, outras situações. Nós vamos ter que ficar parados. E o que nós temos dentro de nós? O que nós pensamos, o que nós construímos? O que nós organizamos dessa casa, ainda cheia de preconceitos, conceitos errôneos e uma série de situações que podem ser reformadas, podem ser modificadas com o estudo. A gente tem que colocar a luz nessa casa, abrir a janela e limpar, organizar. Isso aqui não serve mais, ó. Esse conceito aqui não tem a ver com o que eu quero. O que eu quero é... O que eu quero? Qual é o meu objetivo? O reino de Deus. Qual é o meu objetivo? A felicidade. Mas que tipo de felicidade? A felicidade que Jesus prometeu. Que não tem nada de material. Então,
nós começamos, né, a lembrar que tudo isso que a gente começa a imaginar como felicidade são ilusões. Até me lembro de um trecho daquela música O Mundo é um Moinho, né, quando ele fala, preste atenção, né, o mundo é um moinho, vai triturar seus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó, né, do Cartola. Então a gente lembra que o mundo é isso mesmo, vai reduzir as ilusões a pó. Isso vai ficar na matéria. São só ilusões, são castelos de areia, que nós não vamos levar para a nossa verdadeira vida espiritual. O que nós realmente precisamos carregar, né, nessa bagagem, nessa mala, quando fizermos a nossa viagem de retorno ao nosso verdadeiro lar? O que a gente está colocando ali dentro? Então, essas ilusões serão reduzidas a pó. Então, a gente começa a lembrar, né, que algumas pessoas que a gente estava imaginando, né, tem pessoas que imaginam que a felicidade são aquelas gargalhadas, e fulano deve ser feliz, viu como é que tá rindo? Aquelas gargalhadas, aquelas risadas sem nexo, que às vezes a pessoa tem até falta de senso, de tino, e está dando aquelas risadas que não tem, né, igual uns filmes que a gente vê, que a gente não entendeu porque que o outro está rindo de quê, meu filho? Então isso também não é alegria, aquele barulho alto, aquela agitação, aquele excesso de consumo, isso não é ser feliz. Muitas vezes a criatura ali está fazendo o quê? Tentando, através daquele barulho, daquela adrenalina toda, através de tantas coisas, preencher um vazio que ela traz dentro de si. Que vazio é esse? Que nem um iate vai preencher. Não vai. Não vai preencher. Será que ela nunca parou para se perguntar o que está faltando? Está faltando Deus. Está faltando a comunhão com o Pai. Não há um filho do Pai que não se sinta pleno com a comunhão com Ele, em pensamento a Ele. É um momento que nós revigoramos esse espírito, essa alma. Buscamos energia para suportar o momento que estivermos passando. Isso sim. Podemos não ter nem saúde, mas temos a alegria da fé em Deus. Porque eu conheço muita gente sem saúde que é muito alegre, porque tem a paz de espírito, tem a plenitude interna. Como eu conheço gente cheia de saúde que vive arranjando problema de saúde, sem ter. Então a gente vai começando a perceber o que é realmente importante. Outra coisa que nós também paramos para pensar sobre as competições sociais. Né? Quando a gente entra na competição social. A gente começa a exacerbar diante da sociedade, se nós nos permitirmos a desatenção e a falta de vigilância. Nós nos permitirmos, por falta de vigilância, a gente entra nessa competição social e vamos exacerbar algumas paixões e vamos passar a alimentar dentro de nós dois monstros, né? Que é lá o ciúme e a inveja. Então é aquela história. Aí eu só vou ser feliz quando eu tiver um vestido igual ao de fulana. Ah, mas olha, eu não sou feliz porque eu não tenho o carro de cicrano, porque eu não tenho a caneta de beltrano. E começa aquele desespero. E chega a ficar sem dormir. Porque vai dar falta de sono. Porque a própria criatura está se consumindo e consumindo as suas energias que poderiam estar voltadas para outros pensamentos positivos e construtores. Ela está queimando e se fazendo mal e se sustentando daquelas energias, daquele carvão que ela mesma está criando. Então ela fica nessa competição. Ela às vezes não inveja, e a inveja é interessante, esse monstro que começa a nascer pela competição.
Ela consegue uma coisa, ela conquista uma coisa, ela quer duas, ela quer três, ela quer quatro. Quando ela consegue resolver uma, imediatamente nasce outra. Porque é do ser humano, porque é compulsão. Ela não viu a causa. Ela vai parar com compra, ela vai entrar no jogo, ela vai entrar na gargalhada, ela vai entrar em outro vício. São vários os vícios, várias paixões, vários comportamentos que estão desalinhados. E a criatura tenta atender a todos eles, de vez de aprender a limitá-los. Como uma mãe pega para um filho e fala, chegou, chega, senta aí e fica quieto. Não é às vezes é necessário isso? Chegou. Para aí, vamos acalmar. Porque se você der vazão, é insaciável. Cada vez mais, mais e mais. E muitas vezes é que a gente estava pensando, não é pelo que a pessoa tem, é pelo que a pessoa é. Então a criatura tem inveja da felicidade do outro, tem da família, da leveza, do humor, né? Do amor, do trabalho que ela tem, né? Da condição espiritual que ela se encontra, da mediunidade que ela possui. Olha, é tanta coisa que você pensa, mas como é que pode? A pessoa só quer o lado bom, né? Mas o trabalho que o outro teve para chegar ali, ninguém quer. Então a criatura vê o fim da história, mas tem o início. E o trabalho que aquela criatura teve para fazer aquela conquista, né? A pessoa quer ficar lá com aquele corpo, com aquela saúde, mas não quer fazer regime, não quer fazer exercício físico, essa parte não. Então, na realidade, ela quer o quê? Resultados mágicos, né? Soluções rápidas. É o que a gente esqueceu, que tudo não passa pela lei do menor esforço, e sim de lei de muito esforço e sacrifício. Precisamos fazer sacrifício em nossas conquistas. Então, nesse momento, a gente lembra dessas pessoas que não sabem aproveitar a festa, já viu? Tem uma festa e aquela pessoa fica do teu lado na festa falando, viu fulana? Que exagero, né? Que roupa, que escândalo, que decote, que cumprimento, que bolo. Tá querendo aparecer, tá querendo ostentar. Enfim, são essas pessoas que não sabem aproveitar a vida. Foi convidada, de vez de aproveitar a vida, comer, beber, se divertir e rir, fica ali, se corroendo de inveja, porque a inveja mata, mata. Por isso que tem a expressão, mata. Por quê? Ela vai dormir no final da festa com azia. Vai falar que foi só azia porque ela está azeda. Azia de azeda. Ela vai azedando, 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 para apodrecer, vai morrer de inveja. Né? Então, o que ela faz muitas vezes, quando aquilo incomoda? Ela busca diminuir o outro. Porque ela sofre de baixa autoestima. Ela é uma pessoa insegura. Ela é uma pessoa que não é segura no que ela tem. Eu tenho isso mesmo, eu sou assim mesmo. Ela não entendeu que ela não pode ser o outro, cada um é uma vida. Então, por sofrer de baixa autoestima, ela corta a cabeça do outro que está um pouquinho mais alto, para ficar do tamanho dela o outro. Já que ela não pode subir, porque o invejoso não quer subir. Não quer fazer conquista. O invejoso não quer que o outro tenha o que ele não tem. Então ele corta a cabeça. São aquelas pessoas que chegam e fritam. Né? A gente usa muito essa expressão em local de trabalho. Fritando fulano. A gente nem conhece fulano e começa a falar mal daquela criatura. Então quando a gente conhece a pessoa, a gente já olha assim, porque fulano já teve o desserviço de desconstruir uma imagem. Então, né, é a vaidade. É a vaidade. E progresso de vaidade é igual cauda de cavalo, né? Só cresce para baixo. É igual cauda. Então a gente começa a reparar que essa vaidade só cresce para baixo. A pessoa só cresce dessa maneira. Então a gente começa a perceber que nós precisamos nos reparar. Como é que nós temos nos comportado? Porque esses que eu estou falando somos nós. Em vários momentos da nossa vida. Podemos não fazer agora, mas fizemos ontem, ou poderíamos fazer amanhã. Imagina a gente entrar numa rodinha, né? E a gente entra numa rodinha e sem sentir, a gente se deixa levar ali pela aquela
Aquele papo que não leva a lugar nenhum, furado, de um falar mal da vida do outro, escolher o nome de alguém para botar na berlinda, fingir que é petisco, e cada um dá uma palitada. Já viram como é que é? Cada um dá uma palitada naquele petisco e vai... Aí quando acabou de falar, ficou sem graça, já falamos tudo. E esse grana? Aí ficou sem graça. Aí quando acabou de falar mal de todo mundo, não tem mais nada para conversar. Já conversamos tudo, vamos embora, né? Era essa a graça da vida? Escolher alguém? Então, é quando a gente pensa, né? A gente tem que realmente parar para pensar o que a gente está querendo diante disso tudo, né? Porque senão a gente vai ficando frustrado, deprimido, e a gente vê tanta história de depressão. Porque são pessoas que não estão conseguindo se adequar à própria vida. Falta de adequação à vida que ele tem. E a gente fica pensando, pô, quando eu reclamo então, quando eu sou rebelde, o que eu estou sendo? Inadequada à minha própria vida. Olha só que interessante, eu estou inadequada. Estou sendo rebelde. Continuando. Quando criamos, né, os tormentos voluntários, né, esses sofrimentos que não estavam anteriormente programados por plantações anteriores, nós passamos a lembrar de quantas vezes, né, nós que somos vítimas de nós mesmos, a questão da imprevidência, né, da ambição, a questão, né, do tamanho dos nossos desejos, que a gente não sabe limitar. Buda tem uma frase que fala, o tamanho das tuas dores tem o mesmo tamanho dos teus desejos. Você sofre proporcionalmente. Sofre muito, porque tem muito desejo. A hora que você aprende a limitar esses desejos de viver de uma forma mais simples, você perde essa ansiedade e essa dor pelo não ter. Você passa a se contentar com o que tem. E não pelo que não tem. E passa a reparar como se é rico. Como temos coisas. Como temos possibilidades, talentos, nosso próprio corpo. A nossa mente, os nossos amigos. Quantas coisas boas. Então a gente lembrou, né, nesse momento de crise, quantas pessoas tiveram que fazer escolhas de cortes das suas vidas, ué. Todos nós estamos passando por crise. São diferentes, mas são crises. Então, o que vai cortar? Sofrimento de tirar o filho, às vezes, de um colégio particular, né, para botar num colégio público. Vai doer? Vai, mas não mata. Né? A gente tem que lutar para que o colégio público seja bom. Talvez seja esse o momento de mudar mesmo, da gente lutar para que o colégio seja bom, que é o que nós merecemos. Ah, não vou tirar meu filho do colégio. Então fica sem dormir para saber como é que vai pagar aquela conta. É uma opção. Passa a ter insônia, passa a ter refluxo, passa a se coçar para saber como é que vai pagar aquilo que comprou em 24 prestações, mais 24, mas não sei quantas mais. Ah, eu mereço. Eu mereço ter isso aqui, eu mereço ter aquilo ali, fulano tem, eu também mereço. Opção sua. Se coça depois. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Isso eu aprendi desde nova. Se sacode, minha filha. Que a gente vai aprendendo quando pode, quando não pode. Limitar os filhos. Olha quanta coisa a gente está trabalhando nessa situação. Então, muitas vezes, nós que buscamos aquele sofrimento da insônia, do estresse, da depressão. Não é mesmo? Os excessos de todo gênero, que são os vícios. Comeu em demasia, foi uma escolha. Tem lá o problema que vai ocasionar. Foi voluntário. Eu me lembro que quando eu ia para a praia, eu queria ficar muito bronzeada. As famosas marquinhas que existiam. Ué, ficava. E depois ficava toda queimada. Não podia ninguém encostar, não podia sair, não podia dormir, tinha que passar maisena, tinha que não sei o quê. Aí, depois descascava aquilo tudo do rosto. Aí não podia ir na festa que eu me preparava. Ué,
Né? Eu chegava a fazer doideira para pegar a cor, mistura. Passava Coca-Cola, passava óleo de avião e qualquer coisa. Ah, seja o que Deus quiser. Até que eu aprendi, né? Não é, Deus não quer nada. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu aprenda que aquilo ali, ó, você não tem essa cor, minha filha. Pinta de branco que é melhor. Vai mais clarinha aí. Aprendendo, né? Então Deus não quer, seja o que Deus quiser. Não é Deus. Então a gente começa, hoje em dia, né? O que a gente percebe, né? O celular já era uma problemática. Agora a gente usa um smartphone. Existia? Não. Ele é importante? É. Muito importante você ter um celular, uma hora de necessidade, tá na rua, alguém está precisando da tua ajuda. Ótimo. Mas o que se virou é uma doideira. O tempo todo a criatura olha para ver se teve um recado novo, alguém postou alguma coisa, uma foto nova, blá, 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 blá. E aquilo virou uma competição social. Olha que fulano postou. Que férias. Eu não posso mais nada. Que férias. Vou botar outra aqui. Vou botar outra aqui também, para mostrar que... E aquilo... E sofre. Olha como é que fulano... Olha como é que a vida dele é boa. Aquilo ali é perfil falso, gente. Aquilo é tudo cascatice. Que a gente vai botando para levar a vida. É história de pescador. É a melhor foto. A ruim a gente rasga para não ficar com lembrança ruim, não é essa história? Ah, postar o que está ruim? Vai estar melhor em momentos mesmo. Mas melhor em momento dentro de uma infinidade de outros momentos que foi uma droga. E quantas pessoas na hora que está ali, numa natureza maravilhosa, fica tirando a tal da selfie, ou então filmando, e fala assim, tô doido para chegar em casa para ver isso com calma. Meu Deus do céu, estava ali. Não, mas vamos filmar para ver depois como é que isso vai ficar, porque vou mostrar, é importante é que me vejam que eu estou aqui. E eu não aproveitei nada. Nem reparei. E às vezes tem gente que com selfie está morrendo, porque cai de abismo. Chega a esse ponto. Então, o que a gente vai começar a pensar? A que ponto chegou o narcisismo? Que narcisismo tá demais. E briga e embate nas redes sociais, e um tem isso, e o outro pensa aquilo outro, o outro é mais inteligente. É gente que acha tudo, é gente que se tornou... É o famoso técnico de futebol, né? No Brasil todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é médico, agora todo mundo é político, todo mundo agora... Nós somos tudo. A gente dá opinião sobre tudo. Né? Eu acho que... Aí vem aqueles textões. Então, na realidade, a gente não pode esquecer que todos esses sofrimentos são causas criadas pelo nosso livre-arbítrio. Nós decidimos. Não é Deus que quis. Eu decidi. Quando eu também não decido, eu estou decidindo a não decidir. E deixa a vida me levar. Alguém vai decidir por mim. E nem sempre vai decidir bem. Hein? Então, o que Deus quer? Deus quer que eu aprenda a decidir. Que eu aprenda a fazer escolhas. Escolha o bom, o belo, o saudável. Escolha o que realmente faz bem para a alma. Então, Deus quer que eu aprenda. Que eu seja feliz. Mas não nessa ilusão que vai ser transformada em pó e vai ficar como pó. O que podemos fazer, né? É reparar a necessidade do estudo, da reflexão mesmo, do entendimento que a doutrina espírita nos traz sobre inúmeros assuntos e aplicarmos no nosso dia a dia. É buscarmos nos olhar. Será que eu faço isso? Por que eu estou me machucando tanto? Por que eu estou sempre buscando sofrimento? Por que eu estou sempre pensando coisas ruins? Por quê? Por que eu quero me maltratar tanto? Então é quando a gente começa a modificar. Ah, por que eu estou dando tanta importância? Porque eu perdi isso aqui agora. Olha, vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro. O futuro me espera, o futuro me aguarda. E o futuro é maravilhoso se eu souber andar dentro da lei de Deus. Então isso aqui é só uma baldeaçãozinha. Vai passar rápido. Tudo passa.
Então, quando a gente vai começando a dar menos importância, aí a gente vai modificando o nosso olhar e percebe o quanto a gente é rico. E a gente percebe o quanto que a natureza é rica, que o sol é lindo, a lua é maravilhosa. Já viu quando a gente está apaixonado? Nossa, que linda a lua, não é? Mineiro que não fala isso. Nó, que sol maravilhoso. Então a gente fica pensando, às vezes a gente passou o dia inteiro. Não foi capaz de olhar para o sol. Não teve tempo de saber se teve estrela. E aí, você viu o céu hoje? Tem ideia. Que cor? Você viu aquele azul? Não. Ué? Então, a gente percebe que o mais rico é aquele que tem menos necessidade e que sabe aproveitar o que verdadeiramente importa, que são as conquistas da cultura, da bondade, do amor, de ter amigos, que é o maior tesouro, do afeto, os momentos de alegria em família, aquele pão quentinho de manhã, não é? Saindo daquela... Como é gostoso sabendo aproveitar esses momentos, ter um bichinho, teu filho, teu familiar, receber aquele abraço que você sente, né, o afeto do outro, e você pode oferecer para você, sente aquela energia, né, sendo de um colocada para o outro, aquele amor. Isso é o que nós vamos levar, a bondade que a gente conquistar, a paciência, a resistência, principalmente o discernimento nas nossas escolhas. A gente tem que aprender a escolher, gente. Parar de comer a casca da banana e jogar a banana fora. É o que a gente está fazendo. Nós, e me incluo, muitas vezes, o que nós fazemos, muitas vezes. Porque a gente se dá conta. Pô, perdi a oportunidade naquele momento de ter aproveitado mais fulano. Devia ter conversado mais com cicrano. Devia ter abraçado mais. Vocês já viram alguém no final da vida, sentindo que vai morrer, falar que eu devia ter tido uma Ferrari? Me arrependo por não ter tido. Eu nunca ouvi nem soube desse caso. Ninguém lembra. O que a pessoa fala? Pô, sinto falta de não ter convivido mais com aquela pessoa da minha família. Sinto falta, devia ter pedido perdão. Sinto falta de ter frequentado mais tal local. Devia ter ido mais à praia, ter visto mais o sol. Devia ter rido mais, devia ter cantado mais, devia ter desenvolvido mais a alegria dentro do meu ser. As pessoas sentem falta disso, porque isso é que alimenta o espírito. Não as coisas materiais, está indo embora. Não tem gaveta, né? Não adianta, não vai levar nem uma pena. Então, são essas pessoas que sabem que a verdadeira riqueza mora dentro de si. Né? Mora dentro de si. Eu me lembrei aqui também que muitas pessoas têm a sua riqueza, têm a sua questão material. Não há nenhum erro nisso, não. Não há pecado. É natural você trabalhar, querer ter conforto, ter os seus bens, sem prejudicar ninguém, de uma forma honesta. É digno. O problema é você saber sacrificá-lo na hora que for necessário. Você soube conquistar o bem, soube conservar o bem, porque você não é um pródigo. Mas depois você tem que aprender a renunciar ao bem, se necessário for, em nome da vontade de Deus. Então, naquela escolha, né, entre Deus e Mamon, é saber escolher Deus. Eu não posso, dentro do meu corpo, habitar o escravo e o senhor. Eu vou ficar perturbada. Afinal, o que eu escolho? A Deus ou a Mamon? Ao mundo ou ao futuro? Ou a vida espiritual? Por isso que nós nos perturbamos tanto, porque isso não está claro. A quem nós servimos? A Deus ou a Mamon? No momento que nós sabemos que atendemos a Deus, o resto é acessório. Deu para ter, que bom, vou aproveitar. Não tem? Não faz mal. O importante é aqui, ó. Sei direitinho o que é importante. É Deus. É a vida espiritual. Mas nada me impede que eu use a vida material. Mas na hora de sacrificar, qual que você vai sacrificar? Sacrifique o material, mas deixe o que é eterno na minha vida. Porque isso sim é importante. Para nós terminarmos, trouxemos aqui uma passagem de Mateus, do capítulo 6, que é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 25, buscar e achareis, quando ele diz uma pequena passagem. Não vos inquieteis, portanto, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Assim fazem os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Olha que lindo. Primeiramente, a exortação e a fé e a confiança no Pai é que Jesus nos ensina nesse momento. Ao Pai, a Deus, ao provedor, de onde tudo provém, tudo lhe pertence. Em segundo momento, ele nos conhecendo dos nossos desejos intermináveis, né? E como nós mudamos, uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outro, o que ele nos recomendou? Primeiro, o reino de Deus. Ou seja, né, os valores espirituais. Então, o tema principal é Deus na nossa vida. É a busca do reino de Deus. Todos os dias, quando eu faço escolha, a gente pensa, eu estou fazendo uma escolha dentro das leis de Deus? O que é o tema central da minha vida? A construção do reino de Deus dentro de mim. A paz começa por mim. O movimento de mudança do planeta começa por cada um de nós. Então, isso é o tema central. E o restante? O restante de acessórios segue o principal. Não é assim? Na aula de direito a gente aprende. O acessório segue o principal. O principal é Deus. Deus é o tema central. Então, quando você busca, né, primeiramente o reino de Deus, a construir o reino de Deus, todo o restante vem. Porque aquilo ali já não será mais provas. Não aparecerão como armadilhas e ciladas para que você fique na invigilância e faça a escolha pela matéria. Que possamos, então, terminar esse estudo, né, pedindo a Deus que nos ilumine muito, pedindo a Jesus que continue nos conduzindo a esse Pai, de forma tão amorosa que Ele nos conduz, tão paciente, a esses mentores e guias espirituais, que constantemente nos advertem através de inúmeros sinais pela vida. Que possamos abrir os olhos e ver, termos ouvidos de ouvir, e compreender e desfolhar o que realmente é importante em nossa vida. Que saibamos aceitar as dores que já se fizeram necessárias, mas que não a busquemos. Nós não devemos buscar a dor. Aceitar, resignar e passar buscando a felicidade, mas não buscarmos a dor. Portanto, pensemos bem diante das nossas escolhas, se vale a pena mesmo aquilo que estamos querendo. Qual o preço iremos pagar? Que Jesus, então, nos inspire sempre a escolher o reino de Deus. Graças a Deus. E ouçamos agora os nossos amigos espirituais, que irão trazer para nós palavras consoladoras. Irmãos e amigos, que Jesus nos abençoe. Todos nós somos aflitos. Será que verdadeiramente estamos sendo consolados? Que caminho estamos buscando para receber efetivamente esse consolo? Somos capazes de realmente entender o que vem a ser este consolo que Jesus nos promete ao coração? Para nós espíritas, que já começamos a adquirir as percepções da vida espiritual, pelas leituras, pelos trabalhos que desenvolvemos, pelas certezas que os espíritos trazem através das comunicações, somos capazes de perceber
o quanto estamos caminhando fora da lei de Deus. Será que já somos capazes de retomar os trilhos corretos na nossa vida para realmente sermos consolados verdadeiramente ao adquirirmos os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz? O que estamos fazendo de nossas vidas? Estudar é um princípio básico. O conhecimento adquirido traz para a razão o discernimento. O discernimento ajuda nas escolhas que fazemos e iremos fazer. Mas precisamos tomar atitudes. E são elas, muitas vezes, que nos faltam. Essas atitudes de compreender as nossas fraquezas, mas com disciplina e com determinação poderemos alcançar o equilíbrio necessário na retomada do nosso destino. Compreensão em face à incompreensão dos outros. Compreensão com todo o mundo que traz pesadelos, ideias, até mesmo desejos que estimulam os nossos sentidos físicos, mas não àqueles que são do espírito imortal. Será que deixaremos para aprender após estarmos no mundo espiritual? Mas quantas vezes nós já estivemos deste lado de cá? Quantas vezes já vivenciamos a vida espiritual? O esquecimento faz parte da lei. Mas nem por isso não temos a obrigação de seguir a razão e os conhecimentos adquiridos para chegarmos às melhores conclusões. Portanto, não temos como escapar. Precisamos tomar atitudes. Precisamos, como aqui foi dito, abrir os nossos olhos. Precisamos aprofundar o nosso entendimento, amadurecer os nossos sensos de retidão, nosso senso moral, nossa capacidade de compreender que somos espíritos, sim, itinerantes, caminhando para a perfeição, mas que temos ainda muitos defeitos para consertar em nós mesmos. Que oportunidade Deus está nos oferecendo? A reencarnação. A própria reencarnação é esta oportunidade. O que eu tenho? Estou sofrendo? Eu passo por dificuldades financeiras? Eu tenho um problema de saúde grave? Eu não tenho, ou pelo menos eu perdi, os sentidos físicos, como a visão, a audição? Tenho ou sou possuidor de todos os movimentos do meu corpo? O que me incapacita, então, de reagir? Qual a dificuldade que me traz, ou que eu tenho, para realmente tomar a atitude correta? É a falta de entendimento? Ou é a coragem? Muitas vezes é a coragem. Porque se já sabemos que o erro existe e continuamos a errar,
é porque nos falta coragem. E é a coragem de mudar, de escolher o certo, é que vai fazer com que a nossa consciência se tranquilize. Portanto, aproveitem os estudos da casa espírita, os estudos da doutrina espírita, aprofundem o máximo possível de todos esses conhecimentos para que possam se tornar conscientes do erro, conscientes e corajosos para mudar e se sentirem consolados. Este consolo que Jesus nos promete ao coração são para aqueles que estão no trilho correto. Os que se atormentam pelas aflições e continuam seguindo os mesmos passos de erros, dando voltas e mais voltas, continuarão a mergulhar os seus espíritos, os seus sentimentos nas mesmas aflições de sempre. Se não ficando na mesma, muitas vezes, demorando um tempo maior para se tornarem conscientes e corajosos para mudar. E é por isso que a doutrina espírita, primeiro, nos alerta, segundo, nos esclarece, terceiro, nos estimula, quarto, nos impulsiona a mudar as nossas atitudes e quinto, nos traz consolo e paz ao coração. Que Deus abençoe a todos neste dia abençoado de estudos e de esclarecimentos em nossa casa espírita. Altivo para todos. Muita paz e muita bênção, muitas bênçãos de Jesus para todos nós.